Bom dia a todos. Um monte de gente que é conhecida aqui, né, dos síndicos do Vale, um monte de amigos, e mais um Vale Síndico, na 5ª edição. Eu trouxe aqui para a minha cidade natal, se bem que eu não sou de Jacareí, para quem sabe eu sou de Caraguatatuba, mas eu estou aqui desde que praticamente eu nasci. Eu estou muito agradecido com a presença de vocês, muito envaidecido. O Vale Síndico, como sempre, cada vez mais trazendo, agregando algo ao segmento, e eu fico muito feliz com isso. Eu queria fazer alguns agradecimentos, principalmente a quem nos dá suporte para que isso aconteça. E eu vou dar uma olhada para trás aqui, que eu não sei de cabeça, tá? Então eu vou olhar aqui. Eu quero agradecer a Conase, através do Sérgio Craveiro, que vai ser um grande parceiro, amigo nosso aqui. A OAB da 46ª Sessão de Jacareí, através do presidente, Dr. Guerra. Obrigado. A Ortecom, com o nosso, que é a minha empresa, e o Claudinei. Não sei se, cadê o Claudinei? Ali. A Abrasconde, cadê o pessoal da Abrasconde? Cadê? Aí. A OAB São José dos Campos, e, infelizmente o Kraus não conseguiu comparecer, mas está aqui o Dr. Davi. E os síndicos do Vale, que é o Kleber. Cadê o Kleber? Ali. Está ali. E também Horizonte Engenharia, Lima Coberturas, O-System, Alvo Segurança, Ortecom, a CCTEC, Master Zeladoria, Itapura, NetSeg, Integra, Sicredi, Scorpion, Uso Tintas e Texturas, Solar Conecta, Consigás, Sigecom, Grupo São Paulo, Global, Hana, Destaque Vidros, Armor, Assessoria Condominial, Grupo 5G Telecom, a Veritá e a Sendicom. Sem eles, também o pessoal aqui do... Calma aí, deixa eu pegar o cartão aqui. Sabe como é que é, né? BSEX. Um grande abraço para o pessoal da BSEX que está aqui também. Obrigado a vocês. Sem nada. Também queria pegar o João, que está tirando foto aqui para a gente aqui. Né, João? Então, da Ecoville, é óbvio. Gente, depois que passa dos 50, a memória da gente, ó, não é só memória não, às vezes, né? Bom... já começou o stand-up. É isso aí. Então eu vou passar agora. Oficialmente está aberto o 5º Vale Síndico. O Celso pergunta o seguinte, vamos ver quem vai responder. Se tiver na convenção em relação ao Airbnb, a entrada das pessoas, ela pode proibir essa entrada? O que tem que estar escrito na convenção para proibição do acesso de alguma pessoa? E a Viviane complementa, apenas alteração no regime interno é suficiente para proibir o aluguel pelas plataformas Airbnb? Vamos lá. A convenção de condomínio ela pode proibir esse tipo de locação. Então, aquele condomínio tem uma convenção que permite a locação pela plataforma, e outro condomínio tem uma convenção que proíbe a locação pela plataforma. Nunca no regulamento interno, tá? Esse tipo de regulamentação tem que ser via convenção condominial. Então, no caso lá, se o meu condomínio é expressamente proibido qualquer tipo de locação via plataforma, aquele condomínio não vai poder fazer isso. Só para ter um exemplo, quando você entra no Airbnb para colocar o meu imóvel para alugar, tem um campo lá que o próprio Airbnb fala, veja antes se o seu condomínio permite o tipo de locação
via plataforma. Então, o próprio Airbnb sabe que alguns condomínios têm essa proibição, tá? Então, não adianta também só aprovar em assembleia, sem o quórum, ou seja, tem que alterar a convenção, e para alterar a convenção, o quórum é 2/3, é dificílimo alterar no cartório de registro de imóveis, e a convenção alterada, ela vai permitir ou vai proibir a utilização da plataforma como meio de locação no condomínio. Então, essa é a polêmica que a gente está enfrentando aí nos tribunais, né? Fere um pouquinho o direito de propriedade, mas não diria que fere tudo, porque eu posso alugar de outra forma. Eu só estou proibindo o senhor de alugar naquela plataforma porque o condomínio se sente inseguro de permitir aquilo. Uma locação tradicional de 30 meses, normal, dá cópia do contrato para o síndico, a pessoa faz um cadastro prévio, a gente sabe que ele vai morar no nosso condomínio por mais tempo. A alocação por temporada, que é a da plataforma, às vezes no final de semana, por exemplo, eu vim aqui hoje dar palestra, eu poderia ter alugado o negócio ontem, dormir, acordar, vim dar palestra e ir embora. Ninguém me conhece, ninguém viu meu carro, eu poderia ter feito coisas erradas no condomínio que ninguém ia me conhecer. Eu vim com um carro, sei lá, roubado, alugado, e ia embora, ninguém viu, punha um bonezinho, saía embora, e o condomínio não teve o controle em relação à minha pessoa. Esse que é o grande dilema dos condomínios. E a jurisprudência, ela tem brigado. Algumas permitem, porque fala que está ferindo propriedade, e outras proíbem, que fala que o condomínio alterou a convenção, aquela comunidade entendeu que não quer esse tipo de locação, e a coisa, ainda a gente tem essa divisão de entendimentos. Obrigado, Jaime, pelo convite. Solange, bom dia a todos. Com relação ao Airbnb, eu venho de uma cidade, que é a cidade de Santos, que naturalmente se aluga apartamentos em frente à praia por 4 dias, por um feriado, então essas coisas já aconteciam. E nós resolvemos os problemas todos através de regulamento, foi o que o doutor falou, só para acrescentar. Então, no regulamento interno dos condomínios tinham regras aprovadas em assembleia. Eu acho que não tem como falar as regras aqui nesse momento, porque cada condomínio em frente à Praia de Santos, não sei quem conhece, mas tem mais de 100, 150 condomínios. Eu sou de Santos também, nascido e criado lá. E você tem várias regras diferentes, se pode usar ou não garagem, se pode ou não usar piscina, e por aí vai embora, né? Com relação a essa pergunta do seu Luiz, né? Juridicamente é isso aí, já está tratado, tal. Mas em 2009, não sei quem lembra, eu vou até te falar a data, foi dia 20 de fevereiro de 2009, no Jornal Nacional apareceu o William Bonner falando de um condomínio em Moema que um juiz proibiu o morador de usar a área comum por dívida de inadimplência. Isso aconteceu. E naquele mesmo dia, o meu celular tocou 212 vezes. Vamos fazer uma assembleia amanhã para proibir o devedor de usar a área comum. E naquele fogo, naquela coisa, né, Max, né, que estava acontecendo, eu só fiz uma pergunta para todo mundo. Que o problema era a piscina, né? Porque estava no verão, e eu perguntei, quem é que vai ficar na porta da piscina tirando o devedor da piscina? Aí aquela pessoa que deu a ideia, eu apontei, pode ser a senhora? No domingo? Né? Então parou o assunto, né? E agora efetivou de uma vez por todas, agora recentemente, isso daí. Quais as situações que se exige, aprovação de 100% dos condôminos, ou seria 2/3? E ele pergunta se os inadimplentes são considerados. Quem gostaria de responder essa pergunta? Os inadimplentes, por força legal, não podem participar de votação, tá? A questão de 100%, muito provavelmente são coisas que vão versar sobre a vida do condomínio de forma drástica, por exemplo, a mudança de fachada, a alteração de determinada área que foi adquirida quando do empreendimento. Um exemplo, uma quadra de tênis, ela vai ser mudada a destinação dessa quadra para virar uma quadra de areia, de vôlei de praia, de areia, precisa da aprovação de 100%. Por quê? Porque o condômino, quando da aquisição daquele imóvel,
ele adquiriu daquela forma e precisa da anuência de 100% dos condôminos para poder modificar a destinação daquele tipo de lazer ou coisa de área comum que esteja lá destinado para o uso dos condôminos. É considerado fachada, sim. Toda a parte que é do prédio, que é frontal, lateral dos prédios, é considerada fachada. Então, se você colocar qualquer coisa na fachada, é considerado dentro das sacadas. Então, tem que tomar muito cuidado quando você vai, principalmente quando vai fazer envidraçamento, as pessoas acabam alterando a fachada. Não o envidraçamento em si, mas colocam cortinas diferentes, acabam mudando a cor de dentro, né, para combinar com dentro do da tem sala. gente, Jaime, desculpa também entrar, porque teve um caso recente num condomínio que as pessoas acabam estendendo a sala e quebrando a parte que divide a sala. Que divide a sala da varanda, e estendendo como se fosse uma sala só e fechando a envidração da varanda, né? Aliás, esse Que negócio também não pode. Aliás, esse negócio de envidraçamento tem que tomar muito cuidado, o que é envidraçamento e o que é esquadria, né? São coisas distintas. A esquadria é uma alteração de fachada e o envidraçamento não. Só um ponto, pelo menos não sei aqui, lá em São Paulo, a prefeitura ela não entende que é possível o fechamento com o envidraçamento da sacada, tá? Então os condomínios colocam, aprovam em assembleia, é bonito, todo mundo quer ter lá a sacada bonitona, fechadinha, mas em alguns condomínios em São Paulo, vocês podem pesquisar aí, já existe multa contra os condomínios que autorizam o fechamento de vidro, porque a prefeitura, o que ela quer? Como a sacada é aberta, acaba não contando no IPTU como área construída, tem uma polêmica grande. Você fechando a sacada, então fechou, então vamos cobrar também. Então, alguns condomínios que eu já conheço em São Paulo sofreram multas por conta disso. Tomara que não chegue aqui, porque é um absurdo, né? Tudo eles querem que a gente pague uma taxa. A grande questão é que o uso de drogas ele é proibido, independente do local que seja utilizado. Os nossos queridos síndicos às vezes nos ligam dizendo que tem algum morador que está fumando maconha dentro da sua unidade. Se a gente partir do princípio que o direito de propriedade ele é integral, já teríamos um grande problema, né? Então vamos partir do princípio que se é um ato ilícito, ele será considerado um ato ilícito sempre, né? Muitos síndicos passam por problemas do tipo: ô doutor, uma moradora aqui disse que o fulano de tal está fumando maconha na sacada ou no parquinho, enquanto olha o seu filho. E o que a gente orienta é o seguinte: Sônia, você não tem poder de polícia, eu, advogado, também não, ninguém na administradora poderá fazer nada a não ser dizer a você: ligue 190, tá? Ou coloque no livro. O grande problema de se colocar no livro é que você fica avisado, né, Jair? Você começa a ficar avisado por aquela pessoa que está cometendo esse ilícito. Então a nossa, ou a minha orientação para os meus clientes é o seguinte: não tome partido nessas questões. Se algo é incômodo, parta do princípio que é um crime, e que a sua função como síndico é não correr risco. Vamos partir desse princípio. Então, assim, vai ligar no 90, né, Jaime? E vai pedir para que as autoridades competentes tomem as melhores posturas em relação a isso. Estou falando do cigarro, por exemplo. Muita gente acha que quando você está fumando dentro da sua unidade, que você pode fumar à vontade e que isso é problema seu. Não é. Se a sua fumaça invadir a outra unidade, ela é considerada igual barulho. Você está incomodando e está sujeito a notificação e multa. Então, esse é o primeiro aspecto que você tem que entender. Segundo, isso vale para maconha também, né? Então, agora, em relação ao ilícito, né? Isso é aí que é o problema do síndico, na minha opinião. É você ir bater na porta do marginal que está fazendo isso, né? Então, eu vou dar um conselho para você, síndico: não bata, né? Porque se você bater, você não sabe com quem está lidando, primeiramente, né?
Então, peça para que a pessoa faça isso por escrito, né? E tome a devida providência. Mesmo porque, se apartamento é uma coisa muito complexa, né? A fumaça pode não ser da unidade que você está imaginando, e você ainda tomar uma invertida, né, de danos morais, né, da unidade que você está acusando. Se houver convocação de assembleia para que compareça 2/3, primeira chamada, e segunda chamada, se não atingir este quórum, não tem validade a assembleia, 100% menos do que 100%, não há aprovação nem totalidade, mesmo sendo segunda chamada? O que a gente tem feito é assim, eu até falei com uma promotora pública de Maceió, uma vez que eu fui ministrar curso de síndico profissional lá em Maceió, ela falou: Sérgio, existe o princípio da boa-fé, né? Quando você precisa de 2/3 numa assembleia, e eu sempre, muitas das vezes, precisei ao longo dos meus 23 anos que a gente teve administradora de condomínios, uma vez só eu consegui 2/3 na assembleia, uma única vez. Então você é praticamente desumano e impossível ir os 2/3 na assembleia. O que nós temos feito é deixar a assembleia em aberto. Nós não colocamos isso de forma escrita, de forma evidenciada, e depois a gente passa de porta em porta e pega a assinatura. Isso foi até dito por um oficial do registro de imóveis, né, e sempre deu certo, nunca tive problema com isso. Então, eu acho que é uma dica, é uma coisa de forma prática, não estou falando aqui de forma jurídica, lógico que tem advogados aqui da mais alta competência para falar, mas já teve dedo na cara, eu vou cancelar essa assembleia, né, aquele pessoal que é do contra, né, Jane? Mas até hoje não tem nada, não se virou nada, não fez nada, então a gente trabalha dessa forma. É que, na verdade, eu acho que você está falando, Luciano, você falou que a sua assembleia, para começar em primeira chamada, começa com 2/3 e depois com qualquer número, é isso? É isso? Mas então, normalmente não começa com 2/3, normalmente é com 50% mais um, né? Ela tem validade, tá? Se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, depende, é lógico, da assembleia, mas se tiver só você lá, você aprova. Na verdade, eu acho que a pergunta dela foi o seguinte: se a assembleia, o tópico perguntado, precisar de 2/3, eu não posso começar com 50% mais um na primeira chamada, e nem na segunda, porque precisa de quórum específico. Sim. Toda votação é 50% mais um. A gente está no país democrático, tudo aqui é metade mais um. Alguns tópicos de assunto precisam de 2/3. Esses tópicos de assuntos que precisam de 2/3 é que a gente procede dessa maneira, né? Que eu falei anteriormente. Com pauta aberta. Com pauta aberta, né? Eu acredito que a dúvida dela é se quando é para 2/3, que não tem um 2/3, como resolver aquele assunto, né? Acho que a pergunta foi nesse sentido. Eu convoco com 2/3, só que não tem 2/3, como que eu resolvo? Aí, muitas das vezes eu cancelei, e aí como é que faz? Não faz nada? Não. Aí eu, do jeito que eu falei, deixo em aberto. Normalmente essa é uma assembleia que eu faço até de forma prática na sexta-noite, que aí hoje está todo mundo em casa, então pega a assinatura de todo mundo como se estivesse presente e leva para registro. E espera ver o que vai dar, né? Não tem o que fazer. Temos que alterar a convenção, por exemplo, para fazer o Airbnb, porque o prédio está inseguro, não é verdade, doutor? Então, tem que se fazer. Eu vejo o juiz olhando isso com bons olhos. Vocês têm bastante experiência, larga experiência nisso. Já fui aí mais de 5.000 processos também como administrador, não como advogado, lógico que eu não sou, mas dessa forma prática eu vejo isso assim de uma boa prática. Na verdade é uma forma prática mesmo, né? Porque legal. Ele deu uma saída aqui de fazer sexta-feira à noite para que no sábado ele consiga atingir o quórum. O que o juiz de direito fala? A assembleia é um ato formal solene. Começa hoje, tem que terminar hoje, ou se der ficar muito tarde, você suspende a assembleia e continua no momento oportuno. Mas deixar a assembleia aberta, antigamente isso não tinha nenhum entendimento da jurisprudência proibindo, tá? Só que as pessoas utilizavam esse assembleia aberta para fazer coisas irregulares, para o mal, não para o bem. Então o juiz fala assim, olha, a assembleia é um ato formal e solene. Então a gente fala assim, deixar ela aberta, porque internamente, naquela nossa comunidade, para aquela nossa assembleia,
A nossa intenção ali é atingir um quórum para que o condomínio possa alterar a convenção e melhorar a nossa vida. Então, dificilmente o juiz vai interferir se o condomínio está usando aquilo para uma coisa para o bem. Se for uma coisa que vai para o mal, não tenha dúvida que alguém vai entrar com o princípio da boa-fé. Boa fé. Né? Tem que ter boa-fé. Foi a Vanessa que perguntou, não? Sabia. Eu sabia que foi você, Vanessa. Ela não se identificou de propósito. Ela já sabia que era eu. Então, eu trouxe uma palestra, foi um mês atrás, mais ou menos, né, com o pessoal aqui do Conselho Tutelar. E eles falaram alguma coisa, mas eu vou falar o que eu acho. O ECA, ele diz que crianças até 12 anos têm que ser acompanhadas. Então, é claro que não pode, né? Mas é difícil você acompanhar, né? Inclusive, porque vários conselheiros têm algumas opiniões, né? Porque os conselheiros vão mudando e a interpretação deles do ECA são completamente diferentes também. A minha interpretação do ECA é que criança com menos de 12 anos não pode estar desacompanhada em lugar nenhum. Essa é a minha interpretação, mas aí vocês também têm a opinião de vocês. Deixa eu só dar uma palavrinha sobre isso. Eu acho que filho dos outros é filho dos outros, não é nosso, tem que tomar conta deles. Uma vez eu estava fazendo uma vistoria nos extintores e eu subi até o último andar e ia anotando algumas coisas. Isso era no mês de julho, e eu, anotando, vi uma mãe aos berros com um filho que tinha 11 anos, um menino arteiro do condomínio, e no final ela vira e fala assim: você está de férias, seu moleque, desce para o prédio que o teu problema nas férias é do síndico. Como é que é? E eu estava anotando, eu parei na hora, eu fiquei até fingindo, escutando para escutar a briga dos outros, eu fiquei fingindo que estava escutando, escrevendo, eu falei: ô, o que é isso? Eu toquei na casa dela, ela, que é? Eu falei: sou eu, o síndico. Ela ficou muda. Ela ficou muda. Aí eu fiquei batendo. Abre a porta que é o síndico. Vim te ajudar, né? Vim te ajudar. Tem que tomar cuidado com isso, realmente, mas... Pessoal, síndico, ele é um gerenciador de conflitos a vida inteira. Quando a gente se candidata para ser síndico, presidente da OAB, todo mundo sabe que a gente é um pouquinho louco, a gente não é normal. Porque quem é normal não pega uma bucha dessa, né? Então, gente, você está o menor. O ECA fala 12 anos. O que o síndico tem que fazer? Anota no livro, denuncia abandono de incapaz. Denuncia para o Ministério Público que tem um menor incapaz abandonado pelos pais. Porque se o moleque pula da janela, deixa o gás aberto, aí vai vir todo mundo. Aí o que acontece na hora do vamos ver? É a lei. 12 anos, tinha quem tem responsabilidade, quem tem corresponsabilidade. Então o síndico, para se eximir, ele tem que registrar no livro e notificar que está menor e mandar a cópia para o conselho. Aí a mãe vai tomar cuidado, entendeu? Ela pergunta o seguinte: zelador ou porteiro, um dos dois, podem impedir que a EDP ou Comgás entre no condomínio para cortar ou instalar o equipamento sem a presença ou autorização do morador? Não tem autorização do morador. Mas para o corte, o corte não tem autorização, né? A pessoa que não paga o gás vai sofrer o corte. Então, não dá para também o porteiro, o zelador impedirem o trabalho de uma empresa, que é o mesmo que a gente impedir o trabalho funcionária pública, oficial de justiça. A gente não pode impedir que terceiros realizem um serviço. O devedor de condomínio, o devedor de água, de gás, que tem um medidor individual, se ele não paga, a empresa vem e comprova isso, o porteiro vai abrir a porta e falar: ali é medidor de gás, de água, faça o seu trabalho. E não adianta o morador chegar à noite em casa, xingar o porteiro, xingar o síndico, xingar o zelador, que a culpa foi deles, eu estou sem água, eu estou sem gás, porque o condomínio permitiu que a empresa entrasse. Ué, a relação é sua com a empresa. Se você pagasse a empresa em dia, ela não viria aqui. Ela veio aqui porque você não pagou. Agora você liga para a empresa, faz o pagamento, o condomínio não tem nada a ver com a sua vida, com o seu não pagamento. Só tem um problema nessa história aqui. O Marcos aí acompanhou um problema que eu tive aqui com o SAI em Jacareí. O grande problema que eu vejo, né, nessas empresas
é que, às vezes, eles terceirizam esse trabalho. E aí vem uma terceira que você não sabe nem quem é, com um uniforme completamente diferente, e você vai deixar entrar dentro da sua casa? Artigo 248 do novo CPC, né, do novo Código de Processo Civil de 2016, ele é claro no seguinte aspecto, é isso que eu gostaria de discutir aqui. Ou havendo ocultação do morador, o porteiro ou o zelador serão notificados. Então, eu tenho alguns procedimentos que eu já fazia, esse novo CPC veio assinar embaixo, que é o seguinte: o oficial de justiça chegou, nós vamos notificar o doutor Antônio, lá o seu Antônio do 44. Chama o oficial de justiça do lado da guarita. Aliás, ontem aconteceu isso em Americana, eu estava em Americana ontem, uma síndica veio falar comigo, e toca o interfone do lado do oficial de justiça, porque se a pessoa atender, tem alguém lá. Fala, o senhor Antônio está aí? E o oficial de justiça está aqui do lado na guarita vendo. Se ninguém atender, o oficial de justiça tem que ir embora, e eu falo para o meu porteiro, e já falei para muitos oficiais de justiça, não notificar o porteiro, porque não está havendo ocultação, está havendo que não tem ninguém em casa, então meu nome é José, eu sou porteiro do prédio, não vou assinar pelo Antônio. As notificações, o que o colega está falando, essa notificação com a hora certa, ela sempre existiu quando tem a suspeita de ocultação. O oficial de justiça, pelo código, vai 3 vezes, aí a pessoa está se ocultando, na próxima vez ele vai falar, vou estar aqui amanhã às 10 horas, estando ou não, considere-se citados. Com relação à citação, eu gostaria de fazer uma observação para o síndico. Eu sou especialista na área de direito do trabalho. E a trabalhista agora, ela manda, a notificação dela sempre foi por AR. E agora tem uma forte jurisprudência que vai por carta simples. Então vai ser, o condomínio vai ter que ter esse cuidado, porque se o proprietário não chegar, ou se a correspondência chegar e não chegar no proprietário, e ele levar uma revelia lá na ação dele, aí pode ter uma ação regressiva. Então, esse cuidado tem que ter com relação às notificações, porque considera, para a Justiça do Trabalho, é considerado válida a notificação que não volta. Nil do edifício Logos aí, Nil, muito obrigada. O Nil pergunta a vocês, existe um prazo estipulado por lei para a obrigatoriedade da individualização de água pela Sabesp? Só para prédios novos, para prédios já prontos não tem. Ok, aí aquela velha discussão, eu aprendi uma hoje aqui, são os 4 Cs, né? Cachorro, cano, carro, cachorro e criança. Cano, carro, cachorro e criança. Tem um 5º C também, que é carinhosamente chamado de inadimplente, mas seria o caloteiro, né? O caloteiro. Então vamos falar sobre animais nos condomínios. Como é que fica a regra? Ela pode ser generalizada? Um condomínio pode proibir um condômino de ter um animal? Como é que funciona? Bom, vamos lá. Eu fui contratado para fazer ter a grande missão de alteração de convenção e regimento interno. É um problemão, né, gente? E um dos grandes questionamentos da sindicância era a respeito dos filhos, né? Muitos moradores tratam os cachorros como filhos. E a moradora tem 5 gatos. No meu tinha uma cabra. Olha que beleza, eu ia até falar sobre as cobras também. Parte do condomínio, uma cabra? Era bem fofinha, o nome dela era Gabriela. Então a grande questão é a seguinte, o STJ falou que você não pode proibir os animais dentro dos condomínios. Mas a gente, muito matuto, né? A gente falou, bom, não posso proibir, mas posso limitar, né? Não tem nada na lei que me proíba a limitação. Então, a síndica falou assim, tá, mas você vai fazer o quê? Você vai matar os gatos da mulher? Eu falei, não, a gente limita em 3 a quantidade de animais, e assim, quando os bichinhos for morrendo, ela já sabe que ela não pode repor o estoque de gato. Né? Então, assim, o nosso posicionamento é sempre esse, de que você tem essa opção na própria convenção de colocar um limitador, né? Proibir jamais. No caso de cobra, por exemplo, existe a tal da cobra chipada, tem que ser uma cobra chipada, ela não pode ficar fora do... Eu nunca sei o nome, é aquário? Terrário. Então o terrário só pode ser aberto por fora, porque já tive a oportunidade de conhecer casos
E que a cobra foi dar um rolê, gente. Ficava passeando na casa e encontraram a cobra dentro do armário de uma outra unidade, ou seja, evacuaram o prédio, simples assim. Agora, em questão à segurança também dos moradores com os animais. A gente sabe que a maioria dos condomínios tem aquela regra de animal grande com focinheira, carregar no colo quando é pequeno, mas isso não é respeitado. Solange, na questão de animais de grande porte, existe uma lei estadual que determina que ela discrimina que determinadas raças têm a obrigatoriedade da focinheira, que são mastim, napolitano, rottweiler e, se eu não me engano, pitbull. Essas 3 raças têm a obrigatoriedade do uso da focinheira. No caso do não uso. Pura e simplesmente pelo fato de oferecer um risco. Sim, mas no caso do não uso. O não uso cabe à imputação, você discriminar na convenção, você pode estar amparado legalmente para poder imputar uma multa, fazer a notificação e acabar regrando essa situação. A grande discórdia que tem nessa história toda é pegar o bicho no colo. Dizem da inconstitucionalidade de exatamente. esse tipo de exigência para o condômino. Pegar a cobra no colo, já não sei. Você entende de cobra aí, Davi? Como é que é, meu? Eu adoro falar de animal doméstico, Jaime. Tem 2 coisas que eu gostaria de passar para vocês que está acontecendo hoje, coisas atuais. A primeira, eu caí no conto do Fredinho. Sérgio, eu quero alugar o salão de festa para o Fredinho, você me autoriza? Autorizo. Fredinho era o cachorro da mulher e tinha 50 cachorros, que eram os amiguinhos, dentro do salão de festa do prédio. É o conto do Fredinho. Não esqueçam nunca do Fredinho. Né? Amanhã, a minha cachorrinha faz 2 anos. Está convidada para ir numa festa de animais num condomínio. Olha aqui. Então, assim, quem é que tem salão de festa aqui? Levanta a mão no condomínio. Faça igual o doutor Marcos disse. Coloquem no regulamento interno, numa próxima assembleia, se pode ou não usar o salão de festa para aniversário do animal doméstico. Vamos falar de cachorro, porque a gente fala de animal doméstico. Pode ter aniversário da cobra, aniversário da galinha de Angola, que eu já vi, cabra, e aí vai embora, né? E a segunda coisa que está acontecendo em São Paulo, que eu conheço casos, no Rio de Janeiro, que eu já escutei, Manaus e Belo Horizonte, da pessoa criar o animal doméstico, mas ela não mora num apartamento. Então a pessoa tem um apartamento de R$1 milhão aqui num bairro de nobre aqui da região, só que ela compra um apartamento onde você é síndico num prédio que o apartamento vale a 200 mil, às vezes 250, né? Toda cidade tem o seu bairro mais simples. E lá, nesse apartamento mais simples, onde você é síndico, moram os cachorros dessa pessoa. Então ela não mora lá, ela mora no outro bairro. Então ela tem que declarar residência lá para ter animal doméstico. Tem uma declaração que ela declara, olha, eu resido aqui, meu domicílio e minha residência. Porque senão não pode ficar os cachorros sozinhos lá, tá? São 2 coisas que estão acontecendo. Nós vamos entrar com 2 perguntas agora, da Virgínia, do Condomínio Esplanada Parque, e da Raquel Barreto. A Virgínia pergunta o seguinte: se há alguma estratégia efetiva para garantir que os condôminos participem do treinamento da brigada de incêndio, se é cabível alguma notificação. E a Raquel quer saber se é obrigatório no estado de São Paulo a manutenção salva-vidas em condomínio. Quem gostaria de responder? Eu tenho algumas informações. Salva-vidas, eu tenho como informação que só no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, que é obrigatório, né? Isso eu tenho muita experiência nisso. E a segunda pergunta, qual era o seu nome? Brigada de incêndio. A brigada de incêndio, ela provém de algumas coisas. O Jaime até pode me ajudar na qualidade de administrador. Para você fazer o seguro do condomínio, quer dizer, para fazer o seguro é fácil. Para o seguro pagar, ele pede, o primeiro documento que ele pede lá em cima é o AVCB. Para sair o AVCB, ele precisa ter a brigada de incêndio, os brigadistas. Para sair os brigadistas, precisa ter um número mínimo de pessoas que fazem. Essa questão veio por conta disso. O que eu faço? Eu mando uma carta para todo mundo, protocolado, convocando para o curso de brigada de incêndio, que vai acontecer no próximo sábado, das 9 às 11 da manhã. Caso você, morador, não venha,
e não cumpra o quórum exigido pela legislação, no caso para a retirada do AVCB, nós não vamos ter o AVCB. Não tendo AVCB, o seguro que é obrigatório fazer não vai ser pago caso aconteça algum incidente. Como você acabou de protocolar isso, você agora é corresponsável mediante o seguro, caso não pague. Porque quando o seguro não paga ou aconteça qualquer coisa, a responsabilidade civil criminal é sempre do síndico. E você tem a oportunidade, nesse momento prático, de repassar essa corresponsabilidade, essa responsabilidade para os demais moradores. É assim que eu faço. E aí, no sábado que vem, desce quase todo mundo. Todo mundo que mora em condomínio são corresponsáveis, coproprietários. Então, o mesmo síndico, o mesmo morador que não vai participar do curso para formar a brigada de incêndio, é o mesmo morador que vai te ligar amanhã, quando acontecer um probleminha na casa dele, um sinistro, e ele vai querer que o síndico arque de imediato. Aí você vai falar assim, peraí, o procedimento é ligar para a seguradora, não quero saber, eu quero que você arrume meu piso, vazou o cano. Aí você fala, lembra que quando eu chamei para aquele sábado que você foi jogar bola? Então, nós não temos brigada de incêndio e nós não renovamos o seguro. Então, eu tenho uma cartinha aqui, então vai lá, procura um advogado e tenta processar o condomínio, porque eu estou isento. Aí é o que ele falou, está coberto de razão. Então, Virgínio, a dificuldade que você está tendo é que você não consegue colocar um por andar lá, né? São dois casos distintos. Uma coisa é uma senhora, a gente entende que ela que é sozinha, que ela está abandonada, e é uma questão de ver com os familiares, com os filhos, por que essa senhora está lá sozinha. Então é mais, vamos dizer assim, um abandono de um ente de incapaz também, pela idade dela. Outro ponto da pessoa que tem um problema psiquiátrico, enfim, é claro que ela não vai morar sozinha, deve ter alguém acompanhando. Então, primeiro tem que entender essas questões de saúde, tá? Se tem acompanhamento, se é uma coisa bipolar, que é só sazonal, hoje amanhã eu tô mal, já tive isso onde eu morava com meus pais, a pessoa bom dia, amanhã ela estava gritando, berrando, quebrando tudo, então era difícil, porque eu era pequeno, meu pai tinha medo que eu passasse no corredor para sair no condomínio. Agora, a questão do condomínio antissocial, que nós temos visto aí, dos exemplos que temos recebido na jurisprudência, que vocês, síndicos e síndicas, precisam produzir as provas necessárias para você conseguir caracterizar que aquela pessoa, que aquela unidade tem um comportamento de determinado morador que é social. Não adianta, hoje, infelizmente, infelizmente, acaba sendo divulgado esses problemas aí, que tal morador, tal casal foi convidado a se retirar do empreendimento, eu recebo, como ele falou, 215 ligações de síndicos dizendo, a moradora me xingou na garagem, ela é o morador xingou o vizinho, ele é antissocial, então está banalizando, qualquer probleminha acaba se tornando antissocial, e não é isso que a gente quer. A gente quer recomendar a vocês o seguinte, comecem a verificar se aquele comportamento é recorrente, produza a prova sobre aquele problema. Mas como é que eu produzo uma prova ligada a um casal brigando com a esposa, ou um comportamento meio difícil, que eu não quero colocar um nome no livro? Contrata uma ata notarial, liga no cartório, pede que um notarial venha no condomínio, como ele tem fé pública, vai falar, eu, Fernando, do cartório tal, estive no condomínio X e presenciei que o Jaime briga com a esposa, presenciei que o Fernando bate no filho, ou presenciei que ele fica xingando o vizinho. É um documento que vai ter fé pública, que vai ali para eventualmente entrar em processo contra esse antissocial. Então, eu estou produzindo provas para analisar que aquela unidade tem um morador que tem um comportamento para a gente aí montar futuramente um processo, e aí a pessoa vai ser convidada a sair do empreendimento. Ela não vai perder a propriedade, mas é uma pessoa que não consegue conviver em coletividade, que é diferente de uma senhora que está sozinha, ou de uma pessoa que tem uma doença. Aí tem que separar os assuntos. Só completando aí o raciocínio, o bom síndico hoje não é aquele síndico bravo, chato, é o síndico detalhista, aquele cara que vai notificando, detalhando tudo. No exemplo que ele está falando, se esse comportamento for na área externa, você pode anexar na ata notarial as imagens. Aí você fica com elas arquivadas, pode fazer um arquivo online
e arquivar nas imagens, guarda o original. Se precisar lá na frente, você está protegido. Existe um caso em São Paulo de um condomínio antissocial que ele foi convidado a sair do condomínio em Moema, né? Mas para que o juízo tome uma medida tão drástica, né, e ele seja obrigado a sair do condomínio, foram relatados nos livros de registros inúmeras ocorrências. Ele comprovou mediante prova que foi feita durante um grande período que ele era completamente incapaz de conviver ali entre os condôminos. Então, só quando se produz essa prova que o doutor falou, nesse caso específico em São Paulo, o próprio síndico teve que blindar a porta dele do apartamento, porque esse condomínio antissocial ele ameaçava até derrubar a porta do síndico no prédio, tá? Então, só em casos... quando se você verifica esse caso extremo, quando é uma conduta reiterada, como o doutor Fernando disse, aí se chega a essa medida drástica. Esse condomínio aí, eu advoguei um tempo para ele. Então, esse caso é famoso e esse cidadão também é famoso. Ele é um rapaz... Eu não vou contar aqui a história, porque é até engraçado, até dava um talk show, mas como é que você provava nesse empreendimento? O juiz falou assim, olha, para a prova ter validade, 2 moradores, um morador e um porteiro, ou um porteiro e o zelador, tinham que relatar. Então, eu te relatava o problema e tinha que reconhecer firma. A minha firma do zelador, a firma do condômino, para poder validar cada infração que ele fazia, que tinha mais de 1 milhão de... Conduta reiterada, como o doutor Fernando disse, aí se chega a essa medida drástica. Esse condomínio aí, eu advoguei um tempo para ele. Então, esse caso é famoso e esse cidadão também é famoso. Ele é um rapaz... Eu não vou contar aqui a história, porque é até engraçado, até dava um talk show, mas como é que você provava nesse empreendimento? O juiz falou assim, olha, para a prova ter validade, 2 moradores, um morador e um porteiro, e o zelador, tinham que relatar. Então, te relatava o problema e tinha que firma. A minha firma de zelador, a firma do condomínio, para poder validar cada infração que ele fazia, tinha mais de 1 milhão de... Vamos mudar um pouquinho de assunto, tem uma pergunta também não identificada. A questão é a seguinte, pode em uma Assembleia Geral convocada pelos moradores, essa Assembleia pode cancelar a decisão da demissão de um funcionário que já teve 5 advertências anteriores? Na verdade, os moradores não podem convocar, né? O que convoca, na verdade, é 1/4 dos moradores vão solicitar a administradora para convocar. Então, a legislação ela é clara. Quem convoca a Assembleia é o síndico ou 1/4 dos moradores. O fato é que 1/4 dos moradores assinando um termo e eles convocando a Assembleia, não tem como fazer isso porque eles não têm o cadastro de todos os 100% dos moradores. Então, eles têm que notificar a administradora que tem o cadastro para poder enviar o edital, para respeitar também um outro item do Código Civil que diz que todo mundo tem que receber a notificação da Assembleia. Então, é um passo a passo, complicadinho, mas que se fizer certinho, dá tudo certo no final. Para cancelar a demissão de um funcionário, cancelar a demissão. Não há necessidade disso, eu acho que é muito... Uma espingarda para matar uma formiga, não é isso. Nesse caso, não há necessidade de todo esse processo. Né? Olha, eu vou ser franco, direto nessa história. Eu acho que a Assembleia não tem poder para isso, porque isso é uma decisão do síndico. Ainda mais com 5 notificações anteriores, né? A Assembleia ela não tem o poder direto de contratar e demitir. Quem tem esse poder é um síndico. Então, a Assembleia não tem esse poder. Ok. A Viviane ela pede uma orientação. O que o síndico deve observar na contratação da portaria virtual, tendo em vista as adaptações solicitadas para atender questões de segurança e seguro? O que o bombeiro orienta nesse caso que vocês têm a orientar? Alguma recomendação da portaria virtual? A portaria virtual é um assunto novo, né? Que ainda causa insegurança. Vamos imaginar, eu estou acostumado a chegar na minha casa, entrar na portaria, fala oi para o porteiro, ele fala, seu time ganhou ontem, perdeu, dá correspondência. Então a gente tem aquela pessoalidade, né? Então você se sente seguro de ter alguém ali. Não que essa pessoa que está ali ela vai conseguir enfrentar
uma quadrilha ou um malandro que queira entrar. A portaria virtual, primeiro ponto nos condomínios, é que o custo cai muito, o passivo trabalhista vai embora, você acaba aí evitando futuros problemas da ordem trabalhista. Só que o que os síndicos ficam inseguros em mudar? Primeiro, se a empresa vai ter capacidade de fazer a gestão, aí eles falam assim, mas se acabar a luz, vai ter uma bateria, vai ter um gerador para poder manter o sistema todo em funcionamento, e quando vai chegar uma correspondência, vai receber, claro, nesses condomínios, sempre existia a figura do zelador, que vai ser acabar recebendo correspondência no lugar de um porteiro que recebia. Mas aí já foi comentado aqui, e quando chegar um oficial de justiça, uma portaria virtual e o zelador estiver almoçando, quem é que vai fazer as vezes ali de receber oficial de justiça ou uma concessionária? Então são esses pontos que eu imagino que a pergunta quer que a gente responda, como é que vai ser essa parte, né? Tem a questão também da segurança, tem a guarda das informações, porque a empresa vai ter acesso a todo um cadastro de moradores, RG, CPF, até dos funcionários, né? Então tem que ter um controle dessas informações. Eu acho que esse negócio de portaria virtual hoje é a mistura do porteiro físico com a portaria da década de 90. Quando eu comecei a trabalhar com condomínio no começo da década de 90, você tinha o interfone virado para a rua dos apartamentos, né? Então você tocava no apartamento 23, então o carteiro, quando chegava, o oficial de justiça, quando chegava, ou qualquer outra coisa, você tocava no apartamento, não tem ninguém, eu vou embora. No caso da portaria virtual, aí começou a portaria física, né? Que aí já tem o porteiro que vai dizer, olha, não tem ninguém. E a portaria virtual é a mesma coisa, tendo alguém te atendendo do outro lado da linha. A questão é se funciona ou não. Conhecer a sede da empresa é importante, por aí vai, né? E os apartamentos podem ser sublocados para repúblicas. Como é que o síndico pode acabar com as repúblicas, ou se ele tem esse direito de acabar com as repúblicas, doutor Davi? Esse condomínio que eu estou fazendo a alteração da convenção, quando eu falei sobre a restrição do Airbnb, e eu fui bem forte nessa questão e falei exatamente o que o doutor disse sobre o perigo relacionado à segurança, e principalmente porque para você adequar uma estrutura residencial para Airbnb, você teria que respeitar a lei da Embratur, né? Haveria toda uma adaptação como se parte hotel fosse. Me fugiu a... Sublocação. Obrigado. A síndica falou assim, tá, você vai limitar o Airbnb, mas eu, inclusive, alugo aqui no condomínio por república, você vai me quebrar. Eu falei, então, a gente tenta ajustar na própria convenção que os condomínios estarão proibidos para o Airbnb, mas para a república, e aí a gente vai ver se a gente aprova, porque tem um monte de gente desse condomínio que tem a tal da república. E aí ela disse, então limita no Airbnb, proíbe, mas libera para a tal da república, porque inclusive eu alugo aqui um quarto, e aí o que a gente alinhou foi exatamente isso. Então vamos colocar um limitador aí, para não virar a casa da mãe Joana, né? Ok. O que é república? É um monte de gente morando junto fazendo Quantas? Pois é, fazendo barulho, dá a notificação e multa de barulho. Eu tenho uma pessoa que mora sozinha, faz mais barulho que 4 meninas ou 4 rapazes que moram juntos. Deixa eu aproveitar sua deixa do barulho, que é a pergunta da Edvânia do Tangaré. O evento no condomínio com som alto, com barulho, as pessoas não obedecem. Socorro, fazer o quê? Olha, esse negócio de advertência de forma breve, de multas, etc., eu sou um cidadão meio, vamos dizer assim, bolsonariano, né? É assim, quem aqui que é síndico tem certeza que todos os moradores ou proprietários têm de posse a convenção e regimento interno? Quem tem certeza? Eu vou pedir mais uma vez para levantar a mão, quem tem certeza? Ninguém. 2, 3, 4, 5. O morador tem sim, agora quem tem que ser leu. Isso, era isso que eu queria escutar. Se ele leu ou não é problema dele. Então o que eu faço? O morador infringiu alguma norma do regulamento interno, eu vou pegar uma notificação por escrito daquele que está reclamando com mais uma testemunha. Eu vou pegar 2 pessoas
E eu, como síndico, vou dar uma multa direto para aquela pessoa. Esse procedimento eu aprovei em assembleia. E algumas pessoas falam, caramba, Sérgio, isso não é muito radical, isso não é muito pegar pesado. Eu vou dizer para você uma pergunta que eu fiz na assembleia. Quem é aqui que tem carteira de habilitação de motorista, que dirige carro, moto ou caminhão? Levanta a mão de novo. Qual é a norma, qual é o artigo do Detran, vai a pergunta para os senhores também, que diz que não pode passar o sinal vermelho? Aqui na esquina, não pode passar o sinal vermelho. Ninguém sabe. E não adianta você chegar para o seu guarda, lá para a CT, para o cara do guardinha, e falar, olha, eu não sei qual que é o artigo do Detran que não pode passar o sinal vermelho, não me deu uma multa. Você não leu também a norma do Detran, e a multa você vai levar. Então é isso que eu participei, então fez barulho, fez tudo que você falou aí, é multa direto, com mínimo 2 pessoas assinando. Vamos supor que ele não pague a multa. Como é que é feita essa aplicação? Aí você tem o artigo 1348 do Código Civil, item 7, que diz que o síndico é obrigado a cobrar dos condôminos as contribuições mensais, né, conforme já foi dito aqui, bem como multas devidas. Então, é só constituir um advogado e aplicar a multa, e aplicar a justiça. Ok. A Virgínia da Esplanada está fazendo uma pergunta. Virgínia, me desculpe se eu ler errado, eu aprendo muito nesses eventos com vocês. Caso precise da ata notarial, como é que ela é lançada no orçamento? Despesa ordinária não prevista ou fundo de reserva? Precisa de assembleia para autorizar o gasto? Porque ela diz que a média da ata é R$ 450 mais honorários para vista do contrato. Caso precise da ata notarial. Uma despesa extraordinária. É uma questão pontual, que você tem que fazer uma prova daquele determinado assunto. É uma despesa extraordinária, vai variar aí de 700 a R$1.000. Está dentro do gasto do síndico, justificável, porque o que ela produziu, a prova que ela produziu, vai ajudar a resolver um problema grave. Eu estou com um empreendimento comercial em São Paulo, e são todas salas comerciais, e a pessoa resolveu comprar um andar inteiro, que tinha um pé direito, para fazer um restaurante. E o condomínio era comercial, mas não era para fazer um restaurante. E aí a gente contratou, inclusive acho que o rapaz foi ontem, o notarial, para verificar lá, é um restaurante, tem bebida, música ao vivo, tudo mais, para formar essa ata. Claro que foi sexta-feira, foi um pouco mais caro, dado o dia e dado o horário, mas é justificável porque é a produção de uma prova para dar para o advogado para entrar com o processo. Então, tudo faz parte do processo. Claro que eu não vou conseguir cobrar isso da pessoa, mas é o síndico produzindo provas para se resguardar. Ok, então. A gente vai com mais 5 minutinhos, tá? Para começar daqui a pouquinho o stand-up com o nosso querido André Sante. Mas a Rita Valéria, ela pergunta o seguinte, se é obrigatório, se existe alguma lei obrigando a presença de um professor de educação física na sala de academia dos condomínios. No Rio de Janeiro tem agora. Entrou. Assim como da piscina, no Rio de Janeiro entrou recentemente, junto com, eu esqueci o órgão que regulamenta, igual a OAB regulamenta, né, os advogados, CREF de Educação Física, né? Eles fizeram isso também no Rio de Janeiro, puxada da piscina, né? Então, eles fizeram isso também no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, no estado como um todo, eu desconheço, qualquer outro lugar também do Brasil eu desconheço qualquer coisa. Então, a empresa garantidora, para muitos aí no passado, aí, passavam até por agiotas, né? É bem por aí, e muitas pessoas ainda pensam dessa forma, mas acabou que isso vem mudando. Vem mudando porque o mercado vem mudando. Né? Os contratos hoje já não são mais como antigamente, eles vêm adequando isso, adequando como se fosse uma cobrança normal que os advogados praticam. A única coisa que eles têm é a taxa administrativa deles de 5%. No demais, é uma cobrança comum, como qualquer outro advogado faz. Então, por isso, eu até fiz um vídeo no YouTube e venho tentando desmistificar essa ideia. Né? Eu vejo como, eu vou ser muito sincero, no começo, quando eu comecei a viajar o Brasil inteiro, ministrando palestras e cursos em 2010, eu via isso com maus olhos, né? Na verdade, com bons olhos. Depois eu vi com
que não funcionava. E hoje, na verdade, você está agilizando um processo de cobrança. Porque demora, ainda está demorando, apesar de ter mudado a lei, né? Novamente, mudou o novo CPC, dando mais célere o processo de inadimplência de cobrança, só que, mesmo assim, ainda na prática não se concretizou isso. E eu vejo como uma solução para os condomínios, eu vejo com bons olhos, vejo com... E eu acho assim, a pergunta foi como é que a gente vê que a empresa é idônea, né? Como qualquer contratação de qualquer outra empresa, até de portaria virtual, de terceirizada, até da administradora, por que não? Pegar as certidões negativas, pegar todos os documentos da empresa, ver realmente quem é o sócio, né? Tem muita administradora em São Paulo que está com a contrato social como processamento de dados. E não é. Na verdade, eu tenho que ser uma administradora de condomínios. Então, são esses detalhes, pegar a documentação toda, né? Com relação a esse assunto, nós temos no direito um paralelo que é a venda de precatório, né, doutor? Que também é um assunto que dá muito pano para manga por conta dos valores. Mas o condomínio, em geral, o que eu sempre oriento os meus clientes é que trabalhe muito no fundo de reserva, porque a dívida é uma dívida garantida, o próprio imóvel garante a dívida, então é uma poupança forçada que você vai receber lá na frente. Agora, quando está numa reforma, está precisando de uma grana urgente, é uma saída. E se for feito dentro da legalidade, não chega a ser uma agiotagem. Mas tudo que a controvérsia é discutido na justiça. E a nossa justiça brasileira, quando você precisa de uma emergência e você não consegue uma liminar, senta e chora, porque demora muito. Então, o bom senso tem que estar na frente de tudo, né? Essas empresas, veja, claro que é uma saída, é uma alternativa, né? A inadimplência, algumas delas até adiantam créditos aí, por exemplo, o meu condomínio arrecada mensalmente R$100 mil. Ela faz aí um deságio, me garante R$80 mil por mês e ela vai cobrar dos devedores e administrar essa carteira de cobrança. O grande receio que eu fico com os meus síndicos é que hoje, por exemplo, hoje o Jaime é síndico, vai ficar aí por 2 anos e vai repassar para uma empresa esses créditos, vamos dizer assim. E quando o Jaime não for mais síndico e entrar o Sérgio de síndico, e o Sérgio, por acaso, ele entende que essas empresas não são interessantes para o condomínio. Quer dizer, tem que ter muita atenção do síndico que contrata hoje e fazer um contrato com cláusulas que não impeça que o novo síndico, se ele entender que aquela empresa, aquele tipo de atuação não é legal para o condomínio, do ponto de vista financeiro, administrativo, ele cancelar o contrato com ela e aí a empresa ficar só administrando uns processos remanescentes, porque a partir de então, a inadimplência vai ser cobrada pelo Sérgio e pelo advogado que ele indicar. É só essa questão contratual. Não adianta você, enquanto síndico, não ter tranquilidade para assinar um contrato. Se tiver que pagar um advogado para analisar o contrato, faça isso. Qualquer tipo de contrato, não um contrato desse tipo de empresa. Não existe cláusula de rescisão com 1 ano, 2 anos. Contrato bom é cláusula de 30 dias. A empresa, para ficar no meu condomínio, ela tem que ficar pelo serviço que ela presta. Eu quero que o Jaime fique eternamente no meu condomínio porque a empresa dele é bala, é ótima. Se um dia, por algum motivo, eu não quiser mais a empresa dele, Jaime, não dá mais, aviso prévio, dá a mão aqui, tchau. E não aquela cláusula, se eu mandar embora a empresa, vou ter que pagar 12 vezes as parcelas remanescentes, aí a gente fica amarrado. Eu briguei com o Jaime, eu não gosto mais da empresa dele, ele não me respeita mais como cliente, mas eu fico aí nesse casamento com ele, brigado, eu vou para a justiça para resolver. Então, principal coisa, que o Sérgio já bem disse aqui, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de contrato com advogado, com terceirizada, com administrador de condomínio, com obra, cláusula de rescisão, atenção nesse ponto. Só um detalhe também, pessoal, o seguinte, o meu sucesso na qualidade de síndico e de administradora deu-se a prevenção. Eu sou muito a favor da advocacia preventiva nos condomínios. O doutor falou um negócio aqui que é impressionante. O síndico só vai chorando para o advogado, depois que assinou o contrato, que o advogado ele vai fazer o trabalho dele. Ele não é santo milagreiro, ele não tem como alterar aquilo depois de assinado. Então, para ser um síndico de sucesso, já Marcelo Duarte falou sempre isso, seja um síndico preventivo, tá bom? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Jaime pela oportunidade, a todos vocês que compareceram a esse evento.
Eu, em nome da Comissão de Direito Condominial de São José dos Campos, representando também a 36ª Subseção de São José dos Campos, gostaria de agradecer demais pela oportunidade e que vocês possam se aproximar cada vez mais de nós, advogados. O nosso grande objetivo, quando criamos o projeto de direito condominial, da Comissão de Direito Condominial, era justamente desmistificar o direito, né, mostrar para vocês o quanto vocês têm a oportunidade de ficarem resguardados, né, com os profissionais qualificados. Então eu deixo aí meu recado sem fazer captação, né? Captação de cliente. Mas assim, agradeço demais. E a Casa do Advogado, eu tenho certeza, tanto aqui de Jacareí como de São José dos Campos, está de portas abertas para todos vocês, através dos nossos eventos. E fiquem à vontade para nos perguntar o que vocês quiserem daqui para frente, tá bom? Muito obrigada, doutor Davi. Passo agora a palavra para o doutor Marcos. Eu quero agradecer ao Jaime pelo convite, em nome da 46ª Subseção daqui de Jacareí, da Ordem dos Advogados, como presidente da Comissão de Direito Condominial, agradecer a presença de todos e essa troca de informação muito importante para todo mundo. Muito obrigada, doutor Marcos. Doutor Guerra. Dos senhores aqui, pessoas muito capacitadas, e eu deixo um recado para vocês, síndico. Bom senso, bom senso, bom senso, bom senso. Essa é a palavra que a gente... E quando a hora de brigar é antes de assinar o contrato. Vai contratar uma empresa, vai contratar qualquer serviço, a hora de brigar é antes de assinar o contrato. Seja chato, seja detalhista, antes de assinar o contrato. Depois que assina o contrato, ele virou lei entre vocês, e quando chega na gente com esse contrato assinado, não tem muito o que fazer. E no mais, parabéns para todos nós aqui de estarmos nesse sábado aprendendo um pouco mais com cada um, tá bom, gente? Obrigada, doutor Guerra e doutor Sérgio. Eu quero agradecer mais uma vez ao Jaime pela grande oportunidade, dizer que é uma grande honra, uma grande alegria poder estar aqui hoje, no Vale Síndicos número 5, né, no 5º, compartilhar, aprender também com tanta gente capacitada aqui, que compartilhou aqui a mesa com a gente, conhecer novos síndicos aqui da região, Jacareí, São José dos Campos, todo o Vale, rever alguns amigos. Foi uma grande alegria, repito, e com certeza, se me chamar, estarei nos próximos aqui com grande satisfação. Viu? Na quarta-feira, eu infelizmente esqueci de trazer o livro, que é Novos Rumos para a Gestão Condominial no Brasil, lançado em 2016, peço desculpas, mas na quarta-feira vai estar aqui na mão do Jaime, ele vai conversar com todos que tiver interesse depois, né, na rodada condominial que a gente vai fazer na quarta-noite aqui. Ok. Tá? Doutor Fernando. Também eu queria agradecer ao Jaime pelo convite, é um prazer a gente poder aí divulgar o nosso trabalho e dividir um pouquinho com vocês aí do nosso conhecimento. Esse formato aqui é sensacional, é bacana a gente poder interagir e aí responder as perguntas que vocês têm aí dos seus condomínios, e eu sei que muitos gostam disso para poder falar, poder se expressar e sair daqui com tudo resolvido. Então, obrigado, Jaime, fico à disposição para próximas participações. Jaime. Bom, quero agradecer a todos que participaram aqui desse debate e que no futuro com certeza estarão aqui de volta, porque o Vale Síndico é um evento, e muito mais que isso, um movimento que dá total apoio à OAB. Se pegarem o trabalho que nós desenvolvemos, é um trabalho que é voltado direto, em conjunto com a OAB, e isso nos traz muito orgulho. Então, isso vai continuar, a OAB é um parceiro do Vale Síndico. Muito obrigado. Eu quero também agradecer a presença de todos os nossos convidados, nossos carinhos para todos que nos orientaram hoje com uma salva de palmas. Obrigada, doutor Davi, doutor Marcos, doutor Sérgio, Fernanda, Jaime. Agora nós vamos tomar os nossos lugares. Vale lembrar que vem aí bastante diversão. A gente teve bastante conhecimento e vem bastante diversão. Depois do nosso stand-up,
Todos vocês estão com fichinhas na mão com os números? Levanta a mão quem está com os números na mão. Levanta a mão quem está com os números na mão, ótimo, né? Porque aqui atrás de mim, naquela sala, o que tem de prêmio, o que tem de brinde para cada um de vocês. Então, assim que nós terminarmos aquele momento gostoso do André Santos, de risada, de descontração, nós vamos entrar com um sorteio de brindes aí para vocês. Vale lembrar também que quem tiver alguma sugestão de tema para o próximo encontro do Vale Síndicos, pode enviar no e-mail da Ortecom, pode enviar para o Jaime e enviar também um formato. Se o formato de debate é bem interessante para vocês, se o formato de palestra é mais interessante para vocês, para que a gente possa cada vez mais aprimorar esse nosso encontro.